Tá. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá certo, obrigado. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos ler, então, o versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Querido Pai, nessas linhas que acabamos de ler, há muitas riquezas a serem mineradas, a serem colhidas pelos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a apreciar a Tua palavra pelo valor que ela tem em si própria, e não só pelos resultados que ela pode trazer à nossa vida. Ela própria, Senhor Deus, é a fonte de riqueza da alma. E que todos nós possamos enxergar a Tua palavra tal como ela é. E que a nossa fé em Ti, ó Deus, seja, Pai Santo, como esse fio dourado, Senhor, que nos une, Deus, a Ti, mediante a Tua santa palavra, e especialmente a palavra encarnada, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é no Espírito dele, Senhor, o Espírito Santo, que nós nos colocamos, ó Deus, aqui na condição de alunos, aprendizes, discípulos, para crescer no conhecimento e na prática da verdade. Nos abençoe, Deus, com o que vamos aprender, o que vamos ouvir, e nos ajude a aprender, ó Deus, o que nós precisamos para crescer diante do nosso Senhor. Abençoe a todos que aqui estão, abençoe aqueles que porventura, Deus, por algum impedimento maior, Deus, não estão aqui. Abençoe, Deus, aquelas crianças, ó Deus, também que estão no abrigo. O Senhor seja com elas, ó Deus. O Senhor seja com essa vizinhança, Pai Santo, que a Tua palavra também possa ser bem recebida no coração delas, e no dia da visitação do Senhor, a vida delas, elas possam testificar que conheceram o Senhor e que, ó Deus, estão salvas, não por a igreja A ou igreja B, mas por causa de Cristo Jesus, o Senhor. Assim eu peço, e peço que essa igreja possa, na sua singeleza, simplicidade, ó Deus, ser um candeeiro a iluminar, Senhor Deus, esse lugar. Assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no nosso estudo, obrigado. Nosso estudo do domingo passado, nós vimos alguns fatos importantes acerca da plantação de uma igreja local, que é o que nós estamos na prática fazendo aqui. Nós vimos que, embora Deus use homens, e é claro, Ele usa homens, usa mulheres, usa jovens, até crianças, no início de um trabalho, Deus permanece como sendo o autor, né, desse próprio trabalho, ou seja, uma pessoa extremamente ativa na obra dele, de maneira que Ele próprio é quem nos dá a capacidade, e Ele próprio é quem nos dirige às funções que nós temos no corpo de Cristo para a edificação da sua igreja. E por causa disso, nós vimos que tanto Paulo como Silvano e Timóteo, eles davam graças a Deus pela conversão daqueles cristãos lá em Tessalônica, né? Conversão daqueles habitantes de Tessalônica ao Evangelho de Cristo, e por isso louvavam ao Senhor pela fé, pelo amor e pela esperança que o Senhor havia dado e estava manifestando na vida daquelas pessoas, tanto individualmente como congregacionalmente. Então isso nós vimos no estudo passado.
E hoje nós vamos andar um pouco mais na palavra do Senhor e destacar algo que é da maior importância, que nós, às vezes, pelas nossas lutas, pelas dificuldades, nós vamos esquecendo, que é do amor de Deus. Então hoje nós vamos falar do amor de Deus, pois é isso de que Paulo nos lembra aqui no versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem em seus corações é, meus irmãos, que Deus ama a sua igreja. Só que a palavra amor, ela por si própria ela é polissêmica, né? E além de polissêmica, ela pode também ficar meio confusa devido a tantas outras formas de amor que as pessoas estão acostumadas a ouvir e acostumadas a falar. Então, como é o amor de Deus? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto do amor do nosso Pai pelo seu povo. Então, versículo 4, ele diz aqui: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Para Paulo, Silvano e Timóteo, os tessalonicenses eram amados por Deus. Ou seja, em outras palavras, era perceptível aqueles homens, né, que Deus amava aquelas pessoas, ou que aquelas pessoas haviam recebido o amor de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o fato de Deus nos amar vai de alguma forma ser perceptível às outras pessoas. E Paulo e Silvano e Timóteo percebiam isso. Eles olhavam para aquelas pessoas e podiam dizer para elas: vocês são amados por Deus. E a primeira aplicação que eu faço já no estudo de hoje é que a percepção de Paulo, Silas e Timóteo acerca do recebimento do amor do Pai pelos tessalonicenses decorria dos resultados da própria pregação de Paulo, né, e dos seus colegas de trabalho àquelas pessoas ali em Tessalônica, como também em relação à transformação ocorrida na vida dos tessalonicenses. Como sabemos disso? Quando nós olhamos aqui os versículos seguintes, versículos 5 e 6 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo, Silvano e Timóteo estão falando da parte deles. Olha, nós cremos que Deus ama vocês, nós reconhecemos que Deus ama vocês, por quê? Porque primeiro a nossa palavra, a nossa pregação não chegou apenas em palavras. E aqui Paulo não está falando simplesmente na palavra em si, ele está falando de tudo, ou seja, na capacidade, na oratória, do discurso de Paulo, de Silvano e de Timóteo, na compreensão que aquelas pessoas tinham, especialmente do Antigo Testamento, que era a escritura que eles normalmente apresentavam aos judeus, a quem eles buscavam primeiramente, mas também era a base do ensinamento da igreja composta pelos gentios. Com o passar do tempo, é claro, as epístolas, né, e os demais livros foram incluídos nas escrituras. Então Paulo ele fala: olha, nós temos certeza que vocês são amados de Deus, porque Deus mesmo estava atuando na vida de vocês enquanto nós estávamos pregando e ensinando a vocês. Mas vejam também no versículo 6 que ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação
com a alegria do Espírito Santo. Aí ele vai continuando, mas basta o versículo 6. Ou seja, havia também o que? Uma transformação na vida daquelas pessoas que dava a entender, tanto a Paulo como a Silvano e como a Timóteo, que aquela igreja, que aquelas pessoas que unidas ali em torno da fé, da esperança e do amor em Cristo, eram amadas por Deus. Nós vamos explorar mais esses textos, irmão, em próximas mensagens. Isso aqui é só para você ter uma ideia de que quando Deus ele mostra amor pela igreja, não é aquela coisa abstrata, é uma coisa que você pode perceber na experiência de vida, e não só na experiência de vida da igreja, mas também no trabalho que é feito pelas pessoas, no caso aqui Paulo, Silvano e Timóteo, que eram pregadores, mas também nas demais pessoas que ali estão servindo. Continuando, o que nos mostra que os resultados de um trabalho estão de fato nas mãos de Deus. O trabalho de Deus envolve a pregação e a audição da palavra de Deus, mas a eficácia de ambas as coisas dependem de Deus manifestar o seu poder. Mais à frente, não hoje, mas outro dia, nós vamos falar da eleição. E isso vai o quê? Espero eu deixar mais claro para nós que, irmãos, o trabalho da igreja não é simplesmente você estar recrutando pessoas para uma reunião religiosa. Não é isso. Fosse isso, era fácil demais. Era fácil demais. Nós estamos chamando pecadores ao arrependimento. Nós estamos chamando pessoas que estão vivendo num sistema que Paulo, na época desses Tessalonicenses, na nossa época, Paulo já dizia, ó, pois já no presente opera o mistério da iniquidade. Então, não é simplesmente que eu estou ali simplesmente para recrutar uma pessoa para o meu grupo. Não, eu estou chamando pessoas que estão presas ao engano, não só pela ignorância dela, mas pelos poderes que operam nesse mundo. Então, eu preciso ser mais forte do que as coisas que estão prendendo essas pessoas. Só que eu não sou e você não é. Então, quem é? O Senhor. O Senhor que envia, o Senhor que chama, o Senhor que faz a sua grande obra. E ele faz isso, irmãos, através de instrumentos falíveis. A grande maravilha é essa. Ele faz através de instrumentos falíveis. Você pode pensar, mas irmão, o apóstolo Paulo era alguém assim fora da curva. Pode ser, realmente, ele se destacou entre os apóstolos, né? Mas o apóstolo Paulo também era o homem mais honesto, possivelmente, que havia na igreja. Ele diz coisas deles, para vocês terem ideia, ele diz coisa dele que os próprios inimigos poderiam usar contra ele. Vou só citar uma. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele diz, esta é uma palavra digna de toda aceitação. E o que é que ele diz mais? Dos quais eu sou o principal. Já pensou se tivesse redes sociais naquela época? Os inimigos de Paulo, nós gravamos ele dizer isso. Vamos botar, olha, Paulo falando que ele é o principal dos pecadores, então não sigam esse homem, ele mesmo reconhece o erro dele. Ele dava, pela honestidade que ele tinha diante de Deus, ele dava até munição aos seus inimigos. Mas Deus conhecia o coração de Paulo. Então, Paulo, mesmo com toda o brilhantismo dele, com toda a capacidade dele, com todo o know-how que ele tinha, ele dizia, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Se eu consigo, é porque Ele faz a obra através de mim. Se nós conseguirmos levar um dia, uma alma que seja Cristo, nós nem vamos nos gloriar disso. Por quê? Porque foi o Senhor que fez com que a nossa palavra, com todos os defeitos, todo o problema da articulação,
todo problema de entendimento, nós ainda gaguejando conseguimos levar uma pessoa a Cristo. Por quê? Porque foi Ele que se agradou de usar você especificamente para levar aquela pessoa ao seu amado Filho, nosso Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo compreendiam que os Tessalonicenses haviam recebido o amor de Deus, recebido o amor que Deus mostrara especialmente. Deixa eu só voltar aqui na minha leitura. Paulo, Silvano e Timóteo compreendiam que os Tessalonicenses haviam recebido o amor que Deus havia mostrado especialmente àqueles que Ele escolhe dentre os demais. Ou seja, quando ele fala aqui, né? Versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O que é que está dizendo aqui? Que Paulo reconhecia que aquela parte do povo ali de Tessalônica é uma cidade que, como eu disse, nas primeiras mensagens, havia em torno de 200 mil pessoas. Então, dessas 200 mil, na época de Paulo, pelo menos, claro, outras se converteram depois, mas aquelas pessoas que já haviam se convertido, eram pessoas a quem que Deus já havia eleito, escolhido no amor dele para a salvação. Irmãos, a eleição, sei que algumas pessoas, todos nós na verdade, precisamos, em vez de nos considerar mestres, nos considerar discípulos. Sabe qual é o nosso melhor lugar? O nosso melhor lugar é o lugar do discípulo. Maria, irmã de Marta. Tem horas que servir é muito bom. Marta estava servindo e até ficou ansiosa em servir. Mas tem momentos que nós temos que ter a postura de Maria, que é de sentar aos pés do mestre, não é nem no mesmo nível, é nos pés mesmo, e ouvir a palavra. Porque muitas vezes nós precisamos mais ouvir a palavra do que falar sobre a palavra. E a eleição é sobretudo o que Paulo está dizendo, e ele não deixou de falar sobre isso nas cartas deles, é uma manifestação do amor de Deus por nós. Você não veio a Deus simplesmente porque você quis. Você quis, e querer é fundamental. Mas você veio a Deus porque primeiramente Ele quis. Ele quis você na família dele. Ele quis você ao lado dele. O apóstolo João, meus irmãos, ele declarou na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 8, uma frase que é muito fácil de lembrar. Deus é amor. Deus é amor. Isto é, a própria natureza de Deus é amor. Ou seja, quando o João ele fala essas palavras sobre Deus, e é claro, se você for a primeira epístola dele, né, você vai ver que ele trata muito sobre o amor de Deus. Ele faz essa declaração grandiosa. Isso significa mais do que dizer, meus irmãos, que Deus tem um atributo e esse atributo é o amor. Não, ele está falando assim, é a própria natureza de Deus, amor. Deus ele é luz, Deus ele é espírito, Deus ele é amor. E por ele próprio ser amor, Deus ama a todos. E eu vou destacar isso hoje à noite. Esse amor geral. Outra noite eu falo desse amor especial que Deus tem por aqueles que Ele chamou dentre os demais para constituírem o seu povo.
Então, hoje à noite, nós vamos nos deter mais nesse amor do Senhor, porque as pessoas precisam ouvir desse amor. Nós estamos cada vez mais esquecendo ou até inconscientemente nos equivocando sobre o amor de Deus. Então a gente vai falar um pouco mais desse amor e que o Espírito do Senhor nos ajude a compreender da melhor maneira possível. Então, vamos considerar primeiramente o amor de Deus por todos. Irmãos, como Deus pode amar a todas as pessoas? Se as pessoas são diferentes umas das outras. Aliás, talvez seja bom dizer logo isso. Deus ama a todos, mas nem todos agradam a Deus. Vocês podem entender. Deus ama a todos, indistintamente. E assim, Deus ama o mundo? Deus ama o mundo. Deus ama a todos? Sim, Deus ama a todos. Mas nem todos agradam a Ele. Isso é uma coisa clara que você encontra nas Escrituras. Lê o livro dos Salmos, você vai encontrar muitas declarações sobre Deus fazendo uma distinção entre o justo e o ímpio ou o perverso. Bem que o irmão deixou aqui já, né, antecipadamente. Então aqui a gente vê na palavra que Deus faz essa distinção quando Ele vê que o caminho de um é mau e o caminho do outro é bom. Vou só mencionar aqui um texto. Salmo 1. No versículo 6 diz: pois Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios... Você vê uma distinção aqui. Qual é o caminho que Deus conhece? Significa que Ele não conhece o caminho dos ímpios. Ele não se agrada do caminho dos ímpios. O caminho dos justos é a vida eterna. O caminho dos ímpios, a perdição. Então, só deixar isso claro, para ninguém achar que Deus vê o bem e vê o mal e para Ele é a mesma coisa. Não é assim. Mas o amor de Deus é por todos. Esse amor, ele se manifesta como? Através do seu cuidado. Através do seu cuidado. O cuidado de Deus com todo ser vivo é revelado de maneira especial nos Salmos. Eu acabei de mencionar um Salmo, mas ele se mostra de maneira especial no livro dos Salmos. Você vai encontrar muitas vezes textos nas Escrituras que falam do cuidado de Deus pela humanidade, mas o livro dos Salmos, ele é muito rico de referências. Mas eu vou escolher apenas um Salmo para a gente ver isso. Então está no Salmo 104, então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 104 e vamos meditar no amor de Deus manifestado no seu cuidado por todos no Salmo 104. Então, a gente vai até ler esse Salmo todo hoje. Vamos ler aqui. Por favor, vocês me acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim o Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros
labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bater em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisas, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só um olhar para a terra ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Então, nesse salmo, irmão, nós vemos esse cuidado divino sobre toda a vida na terra. Desde a criação de um mundo em condições perfeitas, que você vê aqui, Deus, ele criando esse mundo perfeito para a vida humana, para a vida animal, inclusive, né? Até a própria sustentação da vida pela mão dele, né? Se você ver aqui no versículo 21, o que é que diz o versículo 21? Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Os leõezinhos, né? Já Deus sustenta esses próprios animais até o versículo 27 que diz, ó, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Ou seja, esse cuidado de Deus, irmãos, ele recai sobre toda a terra, sobre cada ser vivo do mundo. Esse cuidado de Deus vem do Senhor para toda a obra que ele criou. E como ele fala aqui, né? Todos, ou seja, todo ser vivo, toda criatura que respira, ele vive porque Deus
lhe dá o sustento, né? Não é para você ter a ideia de que Deus, né, ele desce na sua casa, né, e lhe entrega uma cesta básica, né, ou aumenta a sua conta bancária ou coisa do tipo. Não é essa a ideia. Deus, aqui o salmista, ele está usando uma figura para você entender. Assim como você trabalha, você se esforça, você ganha um pão, até nesse ganho você o tem, porque Deus está cuidando da sua vida. Deus, esse ar que você enche os seus pulmões, né? Isso aí nem é seu e nem é meu. É um empréstimo do Senhor. E no dia que Ele quiser de volta, Ele vai tomar, Ele vai retirar de mim e de você. Pode ser a melhor época ou a pior época da sua vida. Ele vai retirar. Por quê? Porque não pertence a nenhum de nós. Ele é o nosso Criador. Tudo que nós temos, nós devemos ao nosso Pai. E tudo pertence a Ele. E para Ele vai voltar. Observem que esse cuidado envolve toda a terra e, consequentemente, toda a vida. Deus está mostrando o seu amor e o seu cuidado por todos, ainda que alguns nem o conheçam. Olha só, irmãos. Deus mostra o amor dele, Deus mostra o cuidado dele até por aqueles que nem o conhecem. Vamos lá a Atos capítulo 14, versículo 17. Atos capítulo 14, versículo 17. Você deixa marcado aí, Salmo 104, a gente vai voltar a esse salmo ainda. Então, vamos lá para Atos capítulo 14. E o versículo é o versículo 17, mas tem um contexto que é importante você saber. Isso aconteceu numa das viagens missionárias de Paulo, em que ele estava acompanhado de Barnabé. Acho que essa era a primeira viagem missionária deles. Eles chegaram num lugar chamado Listra, e lá eles pregaram a palavra de Deus, fizeram até milagres lá, né? E o povo daquela cidade acabou até dizendo, né, como diz aqui no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11, capítulo 14 de Atos. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E eles pensaram que Barnabé era Júpiter ou Zeus, né? E que Paulo ele era Mercúrio ou Hermes, né? O deus mensageiro. E aí a reação dos apóstolos foi assim, foi um choque para eles aquilo, né? E então eles rasgaram as vestes dele, né, em forma de protesto, e disseram no versículo 15, olha o que ele diz no versículo 15: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Reparem, sujeitos aos mesmos sentimentos. Somos iguais a vocês, irmãos. Não somos deuses nenhum. E ele diz aqui, ó: e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas veja o versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Esse povo conhecia a Deus? Não. Nem sabia quem era. Eles conheciam Júpiter, conheciam Mercúrio, conheciam o resto do panteão greco-romano. Era para esses deuses que eles oravam. Está na seca, vamos fazer um sacrifício à deusa da chuva, a deusa tal, que ela vai mandar chuva.
Está havendo muita doença, muita criança morrendo. Vamos fazer um sacrifício a Deus ou ao Deus que cuida da saúde das crianças. Deus ouvia tudo isso. Aí Deus fazia o quê? Já que não estão pedindo a mim, então eu vou cruzar os braços. Não, irmãos. Cuidado de Deus é com todos. Até com pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre Ele. Mas não para por aí não. Deus mostra o amor dEle, Deus mostra o cuidado dEle, até por aqueles que o desagradam. Aí você diz, não, mas pastor, aí irmão, me desculpe, eu até aceito que Deus cuide, que Deus dê alegria, que Deus dê fartura. Aquela pessoa que é apenas um incrédulo, uma pessoa que não tem assim uma vida ruim, ou até que fale mal dele, aí eu entendo. Mas o que? Uma pessoa que desagrada ao Senhor, uma pessoa que é ruim com as outras, Deus cuida dela? Irmão, Ele cuida. Ele ama essa pessoa também. Vamos lá para Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nesse texto, que foi uma ocasião que Jesus também fez um discurso muito semelhante ao do Sermão do Monte, ele fala aqui, fala do amor ao próximo, né? Ele até fala no versículo 32, né? Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. E é verdade, irmão. Amar quem nos ama é a coisa mais natural do mundo. É normal. Ele diz, até os pecadores amam os outros pecadores que amam a eles. Então, e Deus? Se Deus só ama quem ama Ele? Deus só ama a igreja e não ama ninguém mais? Vamos ver. Que diz aqui no versículo 35. Aliás, 36. Não, o 35 também que fala do Senhor. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O amor de Deus que tem a ver com o seu cuidado. Aqui Deus não está fazendo aquela distinção que Ele faz entre o justo e o perverso. Não se trata disso. Fala desse amor que Ele tem por toda a sua obra, por toda a criação, por todo o ser que Ele fez. E Ele mostra esse cuidado, esse amor, até com pessoas que são ingratas, que Ele sabe que Ele vai fazer, essas pessoas não vão agradecer, como também por aquelas pessoas que não só não agradecem, mas ainda vivem uma vida que despreza a vontade dEle, que até não quer nenhuma aproximação dEle. Ele ainda ama essas pessoas. No Sermão do Monte, Jesus disse, Deus faz o seu sol se levantar sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Pega um exemplo aqui para você entender. A pessoa pergunta, aí tem 2 fazendeiros, ou 2 agricultores. Um agricultor é aquele membro da igreja que é fiel, que trabalha para o Senhor, que está presente aos cultos, que se dedica à obra, e o vizinho dele é um cara blasfemador, um cara que não se cansa de ofender a Deus, de amaldiçoar a Deus, é um cara que ama as coisas que Deus detesta, e naquela temporada, naquele ano, as chuvas vêm e os 2 têm grande colheita. E aí aquele irmão fica, meu Deus, como é que pode? Eu sirvo o Senhor, eu amo o Senhor, eu me dedico à obra do Senhor, e o meu vizinho que é um blasfemador, um ímpio,
pior pessoa da cidade, e ele tem tanto quanto eu. Como é que pode isso? Essa pessoa tem que entender o amor de Deus ainda. O amor de Deus cobre toda a sua criação. Por isso que não se espante você vive aqui na sociedade, e você olha assim, rapaz, por que aquela pessoa está indo tão bem, né? E eu estou indo, todo dia é problema para mim, aquela pessoa não, ela está, só é bênção sobre bênção na vida dela. Aí você começa a ser atacado por aquele mal chamado inveja. Inveja. Por quê? Porque você não entendeu ainda o amor de Deus. O amor de Deus, nesse sentido, o cuidado dele, irmãos, é sobre todas as suas obras. Inclui todos os seres vivos. Nesse sentido, irmão, não há distinção. Não há distinção. Por isso que você vai morar numa rua, vai ter uma pessoa que é um ímpio, usar essa palavra, e ele vai morar talvez na melhor casa. E talvez ele ganhe bem mais do que você. E os negócios dele vai, né, prosperando. E você pensa, mas... Aí pronto, aí você pode cair naquele engano também. Então, para Deus tanto faz, né? Seja bom, seja mal. Aí você começa... Está entendendo, irmãos, como é importante você saber entender o amor de Deus? Você está querendo ver o amor de Deus de uma forma que ele não é. O fato de uma pessoa que despreza a Deus, que até odeia a Deus, prosperar, é porque Deus está cuidando de toda a sua criação. De toda a sua criação. Indistintamente. Agora, irmãos, vamos voltar lá ao Salmo 104. No Salmo 104, outro texto diz o seguinte, que você vai ver que o cuidado de Deus, ele envolve muitas vezes a contrapartida do homem. Veja só o que diz no versículo 14 e no versículo 23. Versículo 14 diz assim, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, né? Vamos ficar por enquanto nessa parte. E o versículo 23 diz assim, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Então, nesse sentido, irmãos, nós vemos, e eu volto àquela ilustração, você não vai ver Deus descer do céu com a cesta básica para entregar a você. O modo de Deus cuidar, muitas vezes, da sua criação, da minha vida, da sua vida, envolve a nossa contrapartida, envolve o nosso trabalho, envolve o nosso serviço. Aí você começa a ver que Deus não quer ver ninguém desocupado. Deus não quer ver ninguém... mesmo os Tessalonicenses, né, quando Paulo falou tanto da vinda de Cristo para eles, que sabe o que alguns fizeram? Não vou trabalhar mais não. Cristo está para vir, para que trabalhar? Não, vou só servir. Só que aí, o que acontecia? Paulo vai dizer, olha, não estão trabalhando, ainda estão indo para casa e estão fuxicando. Então eu recomendo o quê? Que vão trabalhar com suas próprias mãos, vão viver dignamente, ou seja, Deus quer os seus filhos e filhas ocupados, trabalhando, em casa, fora de casa, fazendo alguma coisa. Então, o cuidado de Deus, o seu amor também se mostra através dessa contrapartida do nosso serviço, ou seja, você está servindo a Deus, mas você também está trabalhando, você também está provendo para a sua casa através do seu trabalho. Pode ser mais duro, pode ser mais leve, mas você está provendo para a sua casa e para si mesmo através do seu trabalho. Deus está cuidando de você através do seu próprio esforço. Talvez fique isso mais claro se você lembrar daquele momento que Pedro está ali com o barco dele, está lavando as redes, né, do barco, e Jesus chega e Jesus diz assim, Simão,
vá até o meio do mar, né, o meio do lago, e jogue as redes. Aí Pedro, ele disse assim: Senhor, eu passei a noite toda, né, e não peguei nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou. Ele estendeu as redes. Ou seja, o estender a rede é o nosso trabalho. Mas quem levou os peixes à rede? O Senhor. Ou seja, se Pedro não tivesse lançado a rede, ele tinha pego algum peixe? Tinha? Não tinha. Aí você vê que Deus envolve você e envolve a mim no cuidado que Ele tem com a minha família, comigo mesmo. Deus envolve o nosso trabalho, a nossa contrapartida. Entretanto, nós sabemos, irmãos, que nem todos vivem em condições favoráveis nesta vida. Isso é verdade. Mesmo Deus amando todos, mesmo Deus cuidando de todos, mesmo Deus dando a você um trabalho que te obriga a acordar 4 horas da manhã, ou talvez ir dormir 2 horas da madrugada, mesmo Deus te dando isso aí para cuidar de você, você sabe, tem pessoas que não teve a oportunidade que você tem, ou teve na vida. Às vezes o teu caminho foi bom, mas o daquela pessoa foi cheio de obstáculos. E talvez tu chegou a uma vida condigna, mas aquela pessoa não. Será que existem pessoas assim? Será que a Bíblia fala de pessoas assim? Fala, meus irmãos. Na Bíblia, há pessoas cujas condições tornaram difíceis até a alimentação delas. Havia pessoas em condições semelhantes no meio do povo de Israel. Se você começar a ler o Antigo Testamento, ou continuar a sua leitura do Antigo Testamento, você vai ver ali Deus, ele falando, não só no livro dos Salmos, mas no próprio livro de Deuteronômio, ele vai falar de 3 classes de pessoas que eram consideradas pessoas necessitadas. Talvez você até lembre. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Eram as 3 pessoas. Deus, ele falava ao povo dele para ter uma atenção especial com essas pessoas. E eu queria só que a gente fosse para um texto, para você ter mais claramente isso em sua mente, em Deuteronômio capítulo 15. Deus fez questão que isso estivesse na lei dele. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 em diante. Olhe só o que Deus, através de Moisés, falou ao povo. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então você vê, isso aqui faz parte do Deuteronômio, que era como fosse assim o código do povo, e assim, Deus
preocupado com as pessoas mais necessitadas. Mas olha que Deus está dizendo, olha, eu não vou descer do céu e vou dar o pão àquelas pessoas. Não, eu quero que vocês, através da minha bênção a vocês, se lembrem de outras pessoas que não tiveram a oportunidade que vocês tiveram. E aqui eu faço a seguinte aplicação. Deus ama a todos. E esse amor é visível em seu cuidado por todas as pessoas, independentemente do conhecimento e da resposta delas ao seu amor. Foi isso que a gente falou antes. Deus ama, independentemente das pessoas conhecê-lo, e independentemente da resposta delas ao amor de Deus. Deus não ama só a pessoa que o conhece e nem só a pessoa que o obedece. Esse amor, esse cuidado, Deus coloca sobre todos. Assim, meus irmãos, bendigam a Deus por seu cuidado por vocês. E confiem que, mesmo vivendo no mundo mal, Ele está cuidando de vocês. Inclusive através do trabalho ou do cuidado mostrado por outros a vocês mesmos. Ou seja, de toda maneira, Deus está mostrando amor, irmãos, pela humanidade. Aí você vai pensar que tem lugares onde a fome impera. Aí as pessoas, elas abrem a boca, Deus, se Deus existisse, não existiria fome naquele lugar. Será que as pessoas de lá não têm o suficiente para repartir com as outras? Será que as pessoas de lá que têm tanto, e estão dizendo, Deus realmente, ou elas querem que as pessoas acreditem nessa mentira? Deus nos dá, irmãos, aquilo que nenhum outro homem pode dar, que é vida, respiração. Nenhum homem dá vida ou respiração a você. Mas Deus também te dá a capacidade de você conseguir prover para si e para a sua família. E se você não puder, vai ter pessoas que vão poder te ajudar para isso. Esse é o plano de Deus. Deus envolve o homem. Deus não excluiu o homem dessa questão. Então o amor de Deus, ele existe, é sobre todos, envolve cada um de nós, envolve cada ser vivo dessa terra. Por isso pense, quando eu vi uma pessoa que ele é um blasfemador, é uma pessoa que é um desprezador dos caminhos de Deus, e ele ir bem na vida, o que é que eu vou entender? O amor de Deus se mostra no cuidado dele por todos. E se eu estiver trabalhando, isso faz parte do amor de Deus na minha vida, mas eu tenho que acordar cedo, pegar aquele ônibus cheio, né? Bater o ponto na hora, para não ter reclamação do meu supervisor. Mesmo assim, Deus está cuidando de mim. Ser grato por ter aquele trabalho. Ser grato por ter aquele trabalho. E também, se eu receber a ajuda de alguma pessoa, não ser ingrato com isso, ou não ser orgulhoso. De alguma forma, Deus está mostrando o cuidado dele por mim através de outros. Porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Talvez porque desde pequeno foram empurrados para uma vida, você vai ter que cuidar de você mesmo. E aí você pensa, já que eu tenho que fazer isso, ela pensa que somente ela deve prover para si, e Deus muitas vezes faz uma generosidade, manda uma ajuda, e aquela pessoa... Irmãos, não é feio receber a ajuda dos outros. Feio é você ficar parecendo, né, aquela pessoa que poderia conseguir sozinho, mas não, você vai viver às custas do outro. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça e a gente possa levar a nossa vida entendendo que Ele nos ama, Ele ama a todos, nós estamos sob esse grande amor, esse grande cuidado de Deus por cada um de nós. Vamos considerar aqui agora, irmãos, Deus ama a todos. Nós acabamos de ver, pegamos um salmo, lemos o salmo na íntegra, vimos que Ele cuida de todos, dos seres vivos, não importa a moral do homem, a moral da mulher, Deus está cuidando de todos, não importa a condição social, Deus está cuidando de todos. Agora, existe algum amor além desse, ou alguma manifestação distinta desse amor? Existe, irmãos. Vamos só entrar um pouco nisso.
Vamos considerar o amor de Deus por seus escolhidos. Paulo disse: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eu não vou entrar diretamente na eleição agora. Vamos só ver alguns exemplos no Antigo Testamento. Será que Deus escolhia pessoas no Antigo Testamento? Ou esse negócio de eleição é coisa nova do Novo Testamento? Vamos lá. Irmãos, Deus escolheu alguns dentre os demais. Isso é um fato recorrente nas páginas da Bíblia. Então eu queria que você abrisse comigo, vamos ver alguns textos para você guardar ainda mais na sua memória. No livro de Neemias, no capítulo 9, se você quiser ir lá, né, eu vou só mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Em Neemias, capítulo 9, no versículo 7, olha só o que o Neemias falou. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Repare na palavra elegeste. Significa o quê? Quantas pessoas moravam lá naquela cidade de Ur dos Caldeus? Nós nem sabemos. Certamente um grande número de pessoas moravam naquela... Mas olha só, Deus escolheu um homem. Deus não escolheu, eu vou chamar todo mundo dessa cidade. Ainda que Deus chamasse todo mundo daquela cidade, e as outras cidades? Então você vê Deus exercendo a vontade dele em escolher um. Deus já está mostrando que ele escolhe pessoas. Vamos lá também a Deuteronômio, no capítulo 7. Deuteronômio, no capítulo 7. No versículo 6. Olha só o que Moisés fala ao povo de Israel. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Para quê? Para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus fazendo uma outra escolha. Agora Deus escolhe um povo. Quantos povos havia na terra? Não sei. Muitos. Deus escolhe um povo. Irmão, não tem como você escolher uma coisa do meio de outras. Toda escolha, ela necessariamente, ela vai levar ao quê? A uma separação de uma pessoa do meio de outras ou de um povo do meio de outros. Então Deus está separando para si o povo de Israel. Ele escolheu. Assim como você escolhe, você tem o poder de escolher, Deus escolheu o povo para si. Ainda em Deuteronômio, vamos no capítulo 21. Que vocês estão me acompanhando, né? Vamos lá para o capítulo 21. Versículo 5. Diz assim: Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Que é interessante, que está falando de duas escolhas, só nesse versículo. Primeiro você vê Deus escolhendo uma tribo. Eram 12 tribos, Deus escolheu uma, a tribo de Levi. Mas Deus não podia chamar todos para o sacerdócio? Podia, se ele quisesse. Ele quis quantas tribos? Uma tribo. Então Deus fez aquela tribo toda de sacerdotes? Não, também não. Deus escolheu uma família. A família
de Arão. Depois houve uma grande disputa. Vocês sabem, se você for ler o livro de Levítico, você sabe que teve um grupo que se levantou do próprio povo, da própria tribo de Levi, dizendo: todo o povo do Senhor é santo. Parece muito assim uma coisa política, né? Todo o povo é do Senhor, todo o povo é santo. E chegaram para Moisés e para Arão. Moisés disse: quem é Arão para vocês falarem dele? Ou seja, o que você aprende no Antigo Testamento, irmãos, são tantas riquezas. É porque a gente não tem muito tempo para fazer isso, mas são muitas riquezas. Então, o que Deus fez? Deus lançou uma praga sobre os rebeldes, morreram, né? E até Moisés até disse assim, se esses homens morrerem de qualquer coisa natural, tipo assim, se eles morrerem do coração, né? Todos ali, vocês deu um mal súbito eles morrerem? Ou se, sei lá, eles de algum lugar forem mortos por alguma fera, alguma coisa assim? Ou seja, Moisés começou a enumerar casos possíveis. Então o Senhor não me chamou. Agora, se esses homens morrerem de uma maneira incomum, se esse chão se abrir e eles querem descerem vivos ao abismo, então o Senhor não me chamou. O que é que aconteceu? Justamente isso que Moisés falou. E quando Deus começou a espalhar a praga e foi morrendo o restante, ele disse: Arão, corra e coloque incenso no incensário e faça expiação pelo povo. E ali Arão fez a expiação e aí a praga cessou, mas houve muitos mortos. Deus não brinca. Quando ele faz a escolha dele, mas Senhor, eu achei errada a tua escolha. O que é que Paulo diz? O vaso de barro reclama com o oleiro. Deus faz a escolha dele conforme ele deseja. Vamos ver um último exemplo. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 13. Essa escolha que Deus está fazendo aqui, irmãos, não tem nada a ver com a questão de habilidade. Se você estiver pensando assim, não tem a ver com habilidade, capacidade, status ou qualquer coisa que os homens eles poderiam encher os olhos e nós vamos segui-los porque são melhores do que nós. Não tem nada a ver com isso, irmãos. O que é que diz em Lucas capítulo 6, versículo 13? Diz assim, então vamos ver o 12, fica melhor. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Só por aí você tira que havia muitos discípulos. Pergunta, eu estava até refletindo nisso quando eu estava estudando. Será que tinha gente melhor do que eles? Do que aqueles 12? Será que tinha? Será que tinha gente com um domínio próprio maior do que o de Pedro? Vocês sabem, né? Pedro, domínio próprio de Pedro, acho que era uma luta para ele, né? Pedro, talvez, não era uma pessoa muito, muito querida por todos, mas tinha as dificuldades dele, né? Realmente ele não pensava muito antes de falar. Será que havia discípulos assim mais confiantes na palavra do Senhor do que Tomé? Vocês sabem, né? Tomé disse: eu não acreditarei que ele ressuscitou a menos que eu veja os cravos. Não. Eu tenho que tocar nas feridas, senão não vou crer de jeito nenhum. Será que Jesus não tinha outro discípulo mais, assim, crente, né? Mais confiante? E aí você pode pensar, será que Jesus tinha
discípulos assim, mais pacíficos do que João. Aí você, irmão, aí você se errou, agora você se equivocou, pregador. Porque João é o apóstolo do amor. Ele só fala de amor. Eu lembraria você que teve uma cidade de samaritanos, que se fosse por João e por Tiago, o irmão dele, tinha caído fogo sobre elas. Mas Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. E aí Jesus seguiu em frente. Então, irmãos, não é por capacidade, temperamento, status, aparência, tudo que você possa pensar. Deus não baseia a escolha dele nas coisas que há no homem. Mas Deus assim mesmo escolhe. E escolheu 12 desses homens. Talvez alguém esteja se perguntando: o que Deus viu nessas pessoas para escolhê-las dentre as demais? E aí eu estou pegando todos os exemplos, de Abraão até os discípulos. A resposta a essa pergunta é: Deus não viu nada nelas que o movesse a escolhê-las. Certo professor bíblico disse: o amor de Deus é imune à influência alheia. Queremos dizer com isso que não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação, e não há nada na criatura que possa atraí-lo. E exemplificou isso citando Moisés. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez. Eu quero só... Essa é a última passagem que eu vou mencionar aqui, e a gente vai encerrar esse nosso estudo. Mas espero que você esteja aprendendo. Porque talvez você pensou assim: não, mas será? Será que Deus realmente não vê nada na pessoa para escolhê-la? Será que Deus é diferente de mim? Porque quando eu vou me dar a oportunidade de escolher uma coisa, eu escolho a melhor. Alguém chegar aqui, tem 5 camisas aqui. Aí você, deixa eu ver a melhor. Aí logo olhar as costuras, né? Deus não é assim. Por que Deus escolheu Israel? Vamos ver aqui. Capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Versículo 7 e 8. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Então por que o Senhor escolheu? Olha só, versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Note só o versículo 7. O Senhor, não vos teve o Senhor afeição. Ou seja, não foi aquele negócio de Deus bater o olho e gostar. Não. E nem escolheu porque era um povo numeroso. Não, você é o menor dos povos. Já pensou? Você tem a escolha, né, rapaz? Tá aqui, eu tenho 2 casas para você. Qual é que você escolhe? Tem essa casa aqui que está praticamente caindo. É pequena, não tem ventilação e tal. Nem forrada é. E tem aquela ali que tem um duplex, né? Assim, até um design moderno e tal. Você escolhe, assim ainda pergunta. Deus não se move por aquilo que Ele vê. Deus não se move por aquilo que Ele vê. Então, meus irmãos, saiba que essa é a natureza do amor de Deus. Deus, Ele ama porque Ele resolveu amar, meus irmãos. Não é aquele amor que a criatura ama a outra porque vê algo nela que a atrai, né? Seja beleza, seja inteligência, seja sei lá o quê. Deus não olhou para nós assim: rapaz, isso aqui vai... Olha como esse rapaz fala bem. Vou escolher ele e fazer ele o meu pregador. Olha como aquela pessoa é comunicativa, vou escolher ela e transformar em evangelista. Olha como aquela pessoa sabe ensinar criança, vou escolher ela para ensinar criança. Não. São capacidades que Deus dá a nós, mas não é por isso que Deus nos escolhe. Não há nada na criatura. Então, irmãos,
Eu quero só terminar fazendo uma aplicação. Irmãos, Deus tem escolhido algumas pessoas dentre as demais, não por algo que se agradou nelas, mas porque pôs sobre elas o seu amor. As pessoas amam as outras pessoas por aquilo de agradável que vem nestas, mas Deus não. Deus ama até aqueles que o desagradam, podendo escolher até entre esses para lhe pertencerem por toda a eternidade. Foi isso. Quantas pessoas que desprezavam a Deus, odiavam a Deus, o próprio apóstolo Paulo odiava Cristo. E Deus disse: eu amei esse homem antes da fundação do mundo. E esse homem que tem tanto ódio pelo meu filho, vai amá-lo profundamente. Deus assim escolhe, Deus pode escolher a pior pessoa e transformá-la. Por quê? Porque Ele tem poder para isso, Ele tem vontade para isso. Esse é o Deus vivo e verdadeiro que se revela ao mundo no Evangelho, que se revelou a nós no dia da nossa conversão. Saiba, meu irmão, que Ele ama você, independentemente de suas forças e fraquezas, vitórias e derrotas, pois o amor dele não se deve a nada que exista em você. Você até pode agradá-lo com a sua fé, amor e esperança, mas jamais será merecedor de seu livre, imenso e infinito amor. Esse é o grande amor do nosso Pai por cada um de nós. Então vamos orar agradecendo a Ele. Querido Pai, nós podemos, Senhor Deus, nos regozijar. Deus, mesmo que fosse no último dia da nossa vida, que alguém nos visitasse, ó Deus, e falasse para nós do Teu amor, e nós fôssemos, ó Deus, alcançados por esse amor, ó Deus, nem poderíamos reclamar dizendo: oh, porque só agora o Senhor se revelou a mim. A nossa vida não termina quando a gente conhece a Deus, no final desses dias, não. Quando a gente conhece a Deus, não importa o dia, se é velho, se é novo, se é mais cedo, se é mais tarde, não importa. Importa que a gente conhece a Ele. E conheceremos esse amor por toda a eternidade. Porque esse amor é tão maravilhoso que hoje existe a fé, a esperança e o amor. Mas um dia a fé, não será necessária a fé e nem a esperança. Mas o amor, ele será necessário, ele existirá para todo sempre. Obrigado, Senhor, por me ajudar a ver tantas riquezas de Deus. Em um versículo apenas, ele apontava em tantas direções. Eu tive que escolher algumas. E eu espero, Deus, que tenha ajudado meus irmãos a se regozijarem, Senhor Deus, em Ti. O Senhor não nos ama, ó Deus, porque vê algo em nós, nem no número das nossas obras, nem nas nossas realizações. O Senhor nos ama porque fixou o Seu amor em nós. Um amor especial, um amor eterno, um amor puro, que um dia nós vamos conhecer em toda a sua amplitude, profundidade, grandeza, quando nós estivermos na sua presença gloriosa. Agradeço a Ti, Deus, e te peço que o Senhor abençoe essa igreja, ó Deus, e a faça, Deus, cada dia, Senhor Deus, crescer no conhecimento desse amor. Assim eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém.